Você já sentiu que em meio à agitação diária alguém pensa em você com uma intensidade que atravessa o tempo e a distância? Mesmo que suas ações pareçam negá-lo completamente, essa suspeita silenciosa que se instala em seu peito como um eco que não cessa, essa vibração sutil que vem exatamente quando você pronuncia seu nome em sua mente, não é fruto da imaginação. Carl Gustav Jung dedicou grande parte de sua vida a estudar as profundezas da psique humana e descobriu que, quando os sentimentos são reprimidos, eles não desaparecem. Eles se transformam em símbolos, gestos velados e comportamentos ambíguos que a alma intuitiva é capaz de ler sem palavras. Há uma verdade que Jung defendeu fervorosamente. Quanto mais alguém tenta negar que sente sua falta, mais evidente se torna para aqueles que sabem observar com os olhos treinados no simbólico. Não estamos falando de suposições românticas ou ilusões construídas a partir do desejo, mas de dinâmicas psicológicas profundas, padrões que se repetem com uma precisão surpreendente e que emergem repetidamente nas histórias de quem sente, sem ser visivelmente correspondido. O inconsciente, disse Jung, é uma terra de símbolos e sua linguagem se revela nos detalhes mais inesperados. Um olhar indescritível, uma risada que para diante do tempo, uma palavra que escapa involuntariamente. Quando uma pessoa amou profundamente e depois tenta sufocar esse amor, ela não pode impedir que sua sombra, esse espaço interno onde habitam desejos não reconhecidos, assuma o controle em momentos de vulnerabilidade. É lá, naqueles lapsos em que o ego enfraquece, quando a verdade se infiltra como água entre as rachaduras. Os fenômenos que muitos chamam de coincidências são para Jung manifestações do inconsciente coletivo, um campo comum onde nossas almas interagem além da lógica racional. Ele o chamou de sincronicidades e, no contexto do amor reprimido, eles se tornam pontes que tentam reconectar o que a mente insiste em separar. Não se trata apenas de sonhos ou intuições. Os sinais também estão no concreto. Aquela pessoa que observa suas histórias sem interagir, que aparece em lugares que você frequenta, como se fosse uma coincidência que menciona temas que apenas vocês dois compartilharam, mas sem se dirigir diretamente a você. Quando alguém sente sua falta e ao mesmo tempo luta contra esse anseio, ocorre uma tensão interna que inevitavelmente se reflete para fora. Essa luta se manifesta no que Jung chamou de conflito entre o eu e a sombra. O eu, a parte consciente da personalidade, tenta manter a coerência, proteger a imagem que foi construída, sustentar a decisão de se afastar, mas a sombra, alimentada por emoções reprimidas, busca se expressar mesmo que seja de forma distorcida ou contraditória. É assim que nascem os comportamentos confusos, aproximações repentinas seguidas de frieza inexplicável, silêncios prolongados interrompidos por gestos de proximidade emocional que não se atrevem a nomear. O corpo, como o inconsciente, não sabe mentir. Quando eles finalmente combinam, mesmo que brevemente, sua linguagem corporal fala antes de suas palavras. Talvez ele evite seu olhar, mas suas pupilas se dilatam quando ele está perto. Ele mantém uma postura rígida, mas seus pés apontam para você. Ele fala com você à distância, mas seu tom tem um calor que contradiz seu conteúdo. Há também um fenômeno fascinante que Jung descreveu como o retorno simbólico. Acontece quando essa pessoa, incapaz de enfrentar diretamente seus sentimentos, se cerca de elementos que a aproximam de você de forma simbólica. Ele pode adotar interesses que antes só compartilhava com você, começar a usar frases que você costumava dizer, ou até mesmo buscar relacionamentos com pessoas que de alguma forma se lembram de você. Essas escolhas não são totalmente conscientes. São manifestações de uma psique que tenta restabelecer a conexão perdida por meio de substituições que, embora imperfeitas, aliviam a sensação de vazio. Nem todos os signos são nostálgicos ou leves. Às vezes o inconsciente se expressa através do conflito. A pessoa pode ser crítica, distante, ou até mesmo irritada com você sem motivo aparente. Jung ensinou que o ódio muitas vezes nada mais é do que amor reprimido que perdeu o rumo. A intensidade emocional, mesmo quando se manifesta na forma de irritação ou rejeição, pode ser uma indicação clara de que o vínculo ainda está vivo, que no fundo existe uma luta não resolvida entre o desejo de esquecer e a necessidade de lembrar. Compreender esses mecanismos não é um convite para perseguir fantasmas ou justificar comportamentos prejudiciais. É antes nos reconciliarmos com nossa própria intuição. Porque assim como essa pessoa pode estar reprimindo seu desejo, você também pode estar negando o seu. O verdadeiro domínio emocional não é adivinhar o que a outra pessoa está sentindo, mas estar em paz com o que você sente sem a necessidade de validação externa. A coisa realmente surpreendente sobre essa comunicação simbólica é que ela opera em um plano que o consciente não pode entender. Estas não são mensagens enviadas com intenção deliberada.
mas impulsos profundos, muitas vezes desconhecidos até mesmo para aqueles que os emitem. Essa pessoa, sem saber porquê, volta várias vezes para lembrar cenas compartilhadas, menciona suas frases nas conversas de outras pessoas, guarda objetos seus como se fossem talismãs. Ela não faz isso porque quer, mas porque há algo dentro dela que se recusa a deixar você ir. Como Jung descobriu, o inconsciente não age de acordo com as regras do ego nem responde à lógica. Tem sua própria linguagem, seus próprios mapas e, quando o vínculo emocional é intenso, encontra maneiras insuspeitadas de se prolongar mesmo quando a razão desiste. A pessoa que o afastou de sua vida pode jurar que superou tudo, que garante a você, ou os outros, que não sente mais nada, mas que a aparente frieza não é prova de indiferença. A energia psíquica nunca se extingue, ela se move e é transformada. E quando não encontra uma saída no diálogo consciente, ela se manifesta em sonhos, em atos fracassados, em símbolos, em silêncios incômodos. A conexão emocional não desaparece com a ausência. Ele simplesmente sofre mutações, se infiltra em outras formas, procura outro caminho. É por isso que você não está imaginando coisas quando sente essa presença, quando sente que a pessoa está pensando em você. Ele provavelmente faz, mesmo que não possa admitir isso nem na frente do espelho. Uma das manifestações mais reveladoras é a intensidade com que ele reage a qualquer menção a você. Esta não é uma emoção morna ou uma resposta neutra. Estamos falando de reações viscerais, imediatas, às vezes desproporcionais. Pode ser um comentário ácido, um olhar evasivo, uma risada forçada, ou mesmo um silêncio abrupto, como se o ar fosse subitamente cortado. Jung chamou isso de ativação de um complexo emocional. Núcleos de energia carregados de emoção reprimida, que, quando confrontados com certos estímulos como seu nome, uma foto sua, ou a ideia de que outra pessoa tomou seu lugar, são acionados sem aviso prévio, sem controle. Esses complexos são entidades vivas dentro da psique, com vontade própria. Eles não podem ser totalmente contidos e, quando ativados, revelam o verdadeiro estado emocional que foi cuidadosamente escondido. As reações involuntárias, o tom de voz que se quebra, os olhos que umedecem por apenas um segundo, o suspiro que não foi previsto, são a confissão mais honesta que alguém pode oferecer sem dizer uma única palavra. O aparecimento em sonhos e pensamentos intrusivos constitui uma das manifestações mais profundas dessa conexão inconsciente. Jung explicou que os sonhos são um cenário privilegiado do inconsciente, e quando alguém aparece neles insistentemente, é porque sua figura ainda ocupa um espaço psíquico ativo. O mais surpreendente é que essa recorrência costuma ser mútua. Enquanto você sonha com essa pessoa, muitas vezes ela também está sonhando com você, mesmo que não admita. As almas conectadas compartilham um campo vibracional comum, e essa proximidade invisível se manifesta em sincronicidades tão precisas que a lógica não pode explicá-las. Pode ser um pensamento que surge sem motivo enquanto você está fazendo algo completamente não relacionado, ou um sentimento repentino de tristeza ou alegria que coincide com momentos importantes na vida de quem você amou. Esses pensamentos intrusivos não são meros caprichos da mente. São ecos, ressonâncias, manifestações daquela energia emocional que se recusa a ser extinta. E argumentou que esses fenômenos revelam que algo foi deixado inacabado, que a história realmente não fechou e que o inconsciente ainda está tentando encontrar uma resolução que a mente consciente não se atreve a enfrentar. Se você sentiu que alguém está sonhando com você, se você acordou com o nome dessa pessoa batendo em seu peito, sem motivo aparente, é possível que em algum lugar do inconsciente compartilhado essa pessoa também tenha pronunciado o seu. Há também o que Jung chamou de projeção invertida, uma das manifestações mais reveladoras e ao mesmo tempo a mais difícil de identificar. Acontece quando a pessoa que sente sua falta profundamente, mas não consegue aceitar, começa a projetar em você o que não quer ver em si mesma. Ela pode dizer que é você quem não superou a história, que é você quem ainda está viciado, que está se apegando a algo que já aconteceu, mas ela está realmente falando sobre si mesma. Jung argumentou que o que mais nos incomoda ou aponta nos outros é muitas vezes um espelho do que nos recusamos a aceitar dentro de nós mesmos. Quando alguém insiste que você é quem não desistiu, quando repete enfaticamente que tudo acabou, essa repetição não é uma afirmação, é uma defesa. Porque quando algo é realmente resolvido, não precisa ser justificado ou reiterado. A intensidade emocional com que ele lhe diz revela exatamente o oposto, que ele não está em paz com o que sente. Sincronicidades significativas representam uma das manifestações mais enigmáticas dentro do pensamento junguiano. Jung os definiu como coincidências que não têm causa lógica óbvia, mas são carregadas de profundo significado pessoal. Quando alguém sente sua falta intensamente, e seu inconsciente está ativo, é comum que ocorram encontros, sinais ou cruzamentos inesperados que parecem precisos demais para serem fortuitos. Talvez essa pessoa apareça exatamente quando você está no momento
emocionalmente importante, ou reapareça em sua vida quando você estava pensando nela com força particular, ou cruze com você em um lugar onde não havia razão para coincidir. Ele diz que era uma coincidência, que ele não sabia que você estaria lá. Pode ser verdade para sua mente consciente, mas o inconsciente é capaz de influenciar nossas decisões de maneiras que não entendemos. Escolha rotas, horários, palavras, gestos sem que saibamos. Finalmente chegamos ao que Jung desenvolveu como mudança pessoal inspirada em sua ausência. Quando alguém sente sua falta profundamente, mas não consegue estender a mão ou dizer isso em voz alta, muitas vezes canaliza essa energia para uma transformação silenciosa, mas significativa. É possível que ele comece a se interessar por temas que você amava, que adote costumes que criticava anteriormente, ou que comece a frequentar espaços que tinham um significado especial para você. Esse tipo de mudança não é uma imitação superficial ou uma tentativa de recuperar algo perdido da nostalgia. É mais uma maneira inconsciente de integrar partes de você que ressoaram profundamente em sua alma. Jung explicou que quando alguém nos transforma, quando deixa uma marca emocional autêntica, não desaparece quando sai, torna-se parte de nós. Se essa pessoa mudou visivelmente desde a sua partida, se ela adotou atitudes, valores ou paixões que antes eram suas, você está vendo a marca invisível da sua presença. Essa transformação pessoal é, em essência, uma homenagem silenciosa. É um reconhecimento de que sua influência foi tão profunda que se tornou parte de sua evolução. Em termos junguianos, é o resultado de uma integração simbólica do outro. E tal integração, quando ocorre genuinamente, é o sinal mais claro de que você foi e continua sendo significativo em seu caminho. Cada um desses sinais, quando apresentados isoladamente, pode parecer ambíguo, até mesmo facilmente explicado a partir de uma lógica convencional. Mas quando eles começam a se entrelaçar, quando aparecem simultaneamente em momentos diferentes e de várias direções, então você está testemunhando o que Jung chamou de constelação psíquica, um conjunto de sinais inconscientes que, quando colocados juntos, revelam uma verdade emocional, que foi cuidadosamente reprimida pela mente consciente. O que é fascinante e dolorosamente humano nessa dinâmica é como ela revela a estrutura dual de nossa psique. Jung dedicou sua vida a explorar a polaridade inerente da alma, a coexistência de duas vontades dentro do mesmo ser. O primeiro, consciente, racional e socialmente moldado, busca ordem, coerência e controle. O segundo, inconsciente, emocional e arquetípico, responde a leis muito mais antigas e profundas. Essa segunda vontade é aquela que guarda os verdadeiros laços, as dores não resolvidas, os desejos não confessados. Assim, uma pessoa pode convencer a todos, inclusive a si mesma, de que seguiu em frente, enquanto seu inconsciente continua a viver silenciosamente em você. Essa contradição interna gera um atrito que precisa ser liberado. E é esse atrito, esse fogo invisível, mas constante, que acende todos os sinais que temos explorado. O inconsciente, não podendo falar com palavras diretas, se expressa em símbolos, em sonhos em que você reaparece, em pensamentos recorrentes que explodem no meio do dia, em encontros aparentemente fortuitos que não são isso, em reações emocionais que ultrapassam toda a lógica. É uma língua antiga e precisa, uma linguagem que só pode ler quem mergulhou na própria profundidade. Falou de pontes energéticas que permanecem ativas através do inconsciente coletivo, aquela camada profunda da psique que todos os seres humanos compartilham. Lá, naquele espaço onde não há tempo ou espaço como os conhecemos, duas pessoas que ativaram aspectos essenciais, uma na outra, permanecem silenciosamente ligadas, influenciando-se mutuamente sem nem mesmo saber. Quando duas pessoas ativam mutuamente arquétipos fundamentais na psique, uma da outra, menos o amante, o sábio, a criança interior, o salvador, a mãe, o rebelde, essa conexão é instalada não apenas emocionalmente, mas espiritualmente. E é aí que ela se torna praticamente indissolúvel. Não se trata mais de memórias ou afetos, mas de estruturas simbólicas vivas dentro da alma de cada um. Do ponto de vista junguiano, entender que alguém sente sua falta profundamente, mas o reprime não é uma simples questão de romantismo. É o reconhecimento de que a alma humana está em constante diálogo consigo mesma e que os vínculos que tocaram nossas profundezas não podem ser simplesmente superados. Eles nos transformam, integram ou perseguem, mas sempre deixam uma marca. As conexões arquetípicas, aquelas que tocam aspectos essenciais e universais da alma humana, não desaparecem simplesmente com o tempo ou a distância. Eles não são diluídos pelo esquecimento ou apagados por decreto racional. São, em essência, elos que ativam estruturas internas tão profundamente enraizadas em nossa identidade que sua dissolução não é apenas dolorosa, é impossível sem transformação.
Portanto, quando alguém sente sua falta, mas esconde com tanta força, o que você está realmente testemunhando não é uma simples negação afetiva, mas um complexo processo de reorganização psíquica, uma luta interna, onde o que foi projetado em você agora começa a buscar a reconciliação dentro do outro. Esse processo, sutil e lento, quase invisível aos olhos da consciência, é, no entanto, extremamente poderoso, porque em todo relacionamento significativo há mais do que troca emocional. A evolução. Jung insistiu que os laços verdadeiros não aparecem aleatoriamente. Cada encontro, especialmente aqueles que nos movem por dentro, tem um propósito: promover a individuação, esse caminho de integração que nos torna seres mais completos. Assim, mesmo depois que a relação física se dissolveu, sua energia continua a operar em um plano invisível, moldando a identidade, gerando movimentos internos, transformando a sombra. A comunicação telepática inconsciente que Jung observou entre pessoas profundamente conectadas se manifesta em ligações inesperadas. Mensagens que chegam justamente quando você estava pensando naquela pessoa, sonhos compartilhados na mesma noite, sensações inexplicáveis de presença. No nível do inconsciente coletivo, onde símbolos e emoções são a linguagem principal, a comunicação não precisa de palavras. Acontece. Percebe-se. É compartilhado sem explicação. O mais chocante é que essa forma de conexão não é interrompida, porque um dos dois decide esquecer o outro. A mente pode fechar portas bloquear reads, racionalizar a distância, mas o inconsciente, se o vínculo tocou estruturas profundas, continua a dialogar, continua a sonhar, continua a se manifestar. É por isso que você pode sentir uma onda de tristeza sem saber de onde vem, ou uma alegria repentina ao ver um sinal que só você entenderia. São fragmentos de uma conversa silenciosa entre almas que não parou. Quando alguém sente sua falta e ao mesmo tempo é hostil, distante ou excessivamente crítico, não está sendo incoerente, está manifestando uma projeção de sombra. Sentimentos que ele não consegue reconhecer em si mesmo são atribuídos a você. É por isso que ele pode acusá-lo do que ele mesmo sente, criticá-lo pelo que ele já admirou, atacá-lo pelo que no fundo ele ainda anseia. Esta não é uma fuga simples. É um processo psíquico profundo, a alma tentando se reconciliar consigo mesma. Jung nos legou uma verdade transformadora. O ser humano não nasce inteiro, mas fragmentado, e sua tarefa essencial é reintegrar todas as partes de sua psique, mesmo aquelas que ele projetou, rejeitou ou dissociou. Ele chamou esse processo de individuação. Nesse contexto, quando alguém sente sua falta, mas esconde, não está apenas diante de uma emoção reprimida. Está imerso em uma fragmentação interna que, mais cedo ou mais tarde, exigirá ser reconciliada. Relacionamentos significativos não terminam quando os laços físicos são quebrados. Eles simplesmente se transformam, e seu poder de moldar a identidade do outro continua a operar de dentro. A pessoa que sente sua falta, mas não demonstra, está passando, talvez sem saber, por um processo de transformação, uma alquimia emocional em que a ausência não se torna vazio, mas semente. Jung afirmou que todo relacionamento autêntico deixa um rastro, um traço que não é apenas memória, mas presença ativa na alma. Portanto, mesmo que essa pessoa tenha mudado seu ambiente, empresa ou mesmo linguagem emocional, se a conexão era verdadeira, ela continua a vivê-la à sua maneira em algum canto de sua psique. A repressão nunca é perfeita. O que não é assimilado conscientemente será expresso de maneiras distorcidas, simbólicas ou indiretas. Então, em vez de tomar esses sinais como uma validação pessoal ou motivo de expectativa, devemos vê-los pelo que são: testemunhos da alma tentando curar. Jung nos ensinou que o propósito de todo vínculo não é perpetuar a união, mas facilitar a evolução. Que o amor em sua forma mais elevada não é posse ou permanência, mas alquimia, transformação da alma através do outro. Então sim, alguém pode sentir sua falta e escondê-lo. Pode estar profundamente marcado por sua presença enquanto insiste em negá-la. Pode ter tirado mais de você do que está disposto a admitir. Mas isso não é mais o essencial. O essencial é que você cresceu, entendeu, e pode olhar para essa história não com rancor ou apego, mas com a reverência de quem aprendeu a ler os sinais da alma. Como disse Jung, a vida não vivida não desaparece. Ela simplesmente se manifesta de outras maneiras. E sua história, embora silenciosa, continua a transformar tudo que toca. Se você reconheceu esses sinais em sua própria experiência, se sentiu aquela presença silenciosa que transcende as palavras, convido você a compartilhar nos comentários quais padrões você observou, quais sincronicidades o surpreenderam. Vamos criar uma comunidade onde possamos honrar esses laços profundos sem precisar possuí-los, onde aprendamos a ler a linguagem da alma que fala além do ego. Lembremos que Jung nos ensinou algo fundamental.
Não se trata de forçar o reconhecimento desses sentimentos reprimidos, ou de confrontar aqueles que os experimentam. A verdadeira sabedoria está no desenvolvimento do que ele chamou de consciência simbólica, essa capacidade de perceber vários níveis de realidade simultaneamente. Você pode reconhecer os sinais e entender sua profundidade, mas sem usá-los para alimentar expectativas ou justificar seu próprio valor. A pessoa que sente sua falta está navegando em seu próprio processo de individuação. E você está navegando no seu. Ambos estão sendo transformados por uma experiência que vai além do pessoal. O amor autêntico, mesmo quando escondido, nunca é desperdiçado. Torna-se alquimia interior, crescimento silencioso, uma expansão da consciência que eventualmente nos liberta da necessidade de possuir para amar. Inscreva-se no canal se quiser continuar explorando os mistérios da psique humana de acordo com Carl Jung. E compartilhe este vídeo com alguém que precisa entender que os verdadeiros laços nunca morrem. Eles apenas se transformam. Porque, como nos ensinou o grande psicólogo suíço, a alma que compreende também se liberta.